Hoje, acompanharemos mais um mês do fundo AJFI11, um novo fundo de shoppings que enfrenta grandes volatilidades no mercado de fundos imobiliários. Nossa avaliação se concentrará no relatório gerencial de junho de 2024. Desta vez, o fundo antecipou a divulgação do relatório de base junho, que antes era divulgado com um mês de atraso. A gestão divulgou o relatório de base maio no dia 10 de julho, e logo em seguida, divulgou o de base junho, no dia 12. Portanto, faremos uma análise comparativa direta dos dados de maio e junho, visto que no último vídeo do canal apresentamos o relatório de base abril. Serão observados os principais indicadores de desempenho e discutiremos como o fundo tem se comportado em meio às flutuações do mercado. Informações detalhadas sobre receitas, despesas e perspectivas futuras serão apresentadas, ajudando a compreender melhor a trajetória do AJFI11. Bem-vindos ao canal de Olho no Dividendo. Entrando no relatório de junho, em comentários do gestor, temos que o relatório de junho do fundo AJFI11 foi enviado logo após o relatório de maio, seguindo o padrão adotado pelos demais fundos da gestora. Anteriormente, o relatório do AJFI era divulgado com um atraso em relação aos outros, permitindo antecipar informações financeiras e operacionais dos shoppings. Informa que os resultados dos shoppings são apurados no início do segundo mês subsequente. Por exemplo, o resultado de junho é apurado apenas no início de agosto, pois os lojistas pagam os aluguéis de junho ao longo de julho. Dessa forma, as informações de junho são recebidas apenas no início de agosto, causando atraso na divulgação do relatório. Para evitar que o relatório de junho fosse enviado em agosto, a gestora decidiu enviar o relatório de junho no mês de julho, com as informações dos shoppings referentes ao mês de maio. Portanto, neste relatório, estão sendo repetidos os indicadores operacionais e financeiros do relatório anterior. Mesmo assim, a leitura do relatório anterior é recomendada, pois contém comentários sobre o desempenho do portfólio e medidas tomadas em conjunto pela gestão e Almeida Júnior para reforçar o compromisso com os investidores do fundo. No semestre, o fundo distribuiu 43 centavos por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 8,83% em relação ao valor de emissão de R$ 10 por cota. Em relação ao preço de fechamento do semestre, de R$ 8,15 por cota, o dividend yield anualizado foi de 10,88%. Vamos averiguar rapidamente os comentários sobre o desempenho do fundo no relatório de maio. Antes de apresentar os indicadores financeiros e operacionais do mês de maio, o gestor destaca os recentes movimentos realizados pelo fundo. Conforme o fato relevante do dia 28 de junho de 2024, o fundo pactuou com a Almeida Júnior uma renda garantida no valor de R$ 2,3 milhões no que se refere às receitas dos shoppings. Ou seja, caso o resultado do shopping seja inferior a este valor, a Almeida Júnior aportará recursos de seu caixa para complementar o resultado de cada mês. Caso o resultado do shopping seja igual ou maior que R$ 2,3 milhões, a Almeida Júnior não precisará realizar esses aportes. Além disso, a Almeida Júnior concedeu desconto na taxa de administração dos shoppings. Por fim, adiou a parcela final a ser paga pela aquisição dos shoppings por 6 meses, que passou de julho de 2025 para janeiro de 2026. Essas medidas são uma ação conjunta da gestora e da Almeida Júnior no sentido de reforçar o compromisso com o investidor do fundo. O objetivo comum é que este fundo seja uma das melhores alternativas de investimentos para o investidor, pela qualidade e dominância dos shoppings da Almeida Júnior. Outro ponto frequentemente questionado pelos investidores diz respeito ao ofício recebido pelo fundo. A gestora reitera que o ofício não apresenta riscos ao fundo, sendo uma questão exclusiva da empresa, de relevância baixa em relação ao porte da mesma, e que vem sendo tratada de forma muito assertiva por eles, juntamente com seus assessores legais. Em termos de ENOI, competência abril, caixa maio, houve um resultado inferior ao mesmo mês do ano anterior em todos os shoppings, exceto no balneário. Isso ocorreu devido à Páscoa ter acontecido em março neste ano e em abril no ano passado, impactando a comparação de abril contra abril. Os shoppings menos maduros são mais dependentes das datas festivas, pois estas atraem um fluxo maior de pessoas nesse período, refletindo em maiores vendas e receitas para esses shoppings. O ENOI dos últimos 12 meses é crescente para todos os shoppings, com destaque positivo para o Garten e o Continente. Em termos de vendas, competência maio, o resultado é muito positivo na comparação anual, com todos os ativos entregando crescimento de 2 dígitos. Os destaques são o Norte, Nações e Garten. Em relação aos últimos 12 meses, os destaques positivos são o Continente e o Garten. O cenário é igualmente otimista quando se olha o SSS, competência maio, com destaque positivo para o balneário. Em relação ao fluxo de veículos, competência maio, todos os shoppings apresentam crescimento na janela de 12 meses, exceto o Continente. A explicação para a queda no fluxo de veículos do Continente se dá pelo fechamento de um acesso que era utilizado pelas pessoas para cortar caminho pelo shopping.
Dito isto, o fluxo de veículos pagantes é positivo, enquanto o fluxo de veículos totais apresentou queda. É uma medida positiva que visa aumentar a segurança e comodidade para os consumidores que entram no shopping para frequentá-lo. Os shoppings, de uma forma geral, têm experimentado um crescimento mais lento do fluxo de veículos pagantes em função da disponibilidade e do barateamento do transporte privado. No entanto, de forma geral, os tickets de estacionamento têm ficado mais caros, seja pelo maior tempo dispendido pelo cliente nos shoppings, seja pelo aumento do valor da tarifa. Em relação à taxa de ocupação, todos os shoppings apresentam leve queda em relação ao ano anterior, com destaque negativo para o balneário. Em conversas com a empresa, eles informaram que foram feitos investimentos significativos na contratação de profissionais na parte comercial, o que deve ajudar na retomada da taxa de ocupação. Os shoppings menos maduros do portfólio possuem mais lojas vagas. Cada nova locação representa um incremento considerável no ENOI, dado que o empreendedor deixa de pagar o condomínio por aquela loja vaga, além do recebimento do aluguel em si. Dito isto, o acréscimo de ENOI para cada locação é bastante relevante. Já os shoppings mais maduros se beneficiam mais do leasing spread, ou seja, do diferencial entre os níveis atuais e novos de aluguéis. Por fim, os descontos têm se reduzido e a inadimplência segue em níveis normais às negociações. Retomando o relatório de junho, analisando a tabela de projeções apresentadas pelo fundo, é possível observar uma tendência de crescimento consistente no dividend yield ao longo dos próximos anos. A partir de uma base inicial de 8,40% no primeiro ano, a expectativa é de que esse valor aumente gradativamente, alcançando 8,89% no segundo ano, 9,49% no terceiro ano, 10,23% no quarto ano e, finalmente, 11,04% no quinto ano. Essa progressão indica uma perspectiva positiva para os investidores, sugerindo que o fundo está bem posicionado para proporcionar retornos crescentes ao longo do tempo. Essas projeções refletem uma gestão otimista e confiante na capacidade do fundo de gerar receitas e distribuir dividendos de forma crescente, o que pode ser bastante atrativo para potenciais investidores em busca de rentabilidade estável. No entanto, é importante ressaltar que, apesar dessas projeções promissoras, nada é garantido. O mercado de fundos imobiliários é sujeito a diversas variáveis e flutuações, e os retornos futuros podem ser influenciados por fatores econômicos, mudanças nas condições de mercado e na gestão do fundo, entre outros. Portanto, enquanto as projeções são encorajadoras, os investidores devem estar cientes dos riscos inerentes e considerar essa incerteza ao tomar decisões de investimento. Em relação ao resultado do mês, que foi de 9,4 centavos por cota, observou-se um aumento em comparação ao mês anterior, que havia sido de 4,2 centavos por cota. Esse aumento pode ser atribuído à sazonalidade dos shoppings. No mês de junho, o fundo recebeu o repasse referente a maio, um mês de grande importância no calendário de shoppings devido ao Dia das Mães. Em maio, o fundo havia recebido o repasse de abril, um mês impactado pela ausência da Páscoa, visto que este ano a data caiu em março. Mesmo com a sazonalidade, a gestão do fundo busca linearizar a distribuição, respeitando a obrigação mínima de 95% do resultado do semestre. No semestre, o fundo negociou um volume de 141,5 milhões de reais, resultando em um giro de 48,2%. O número de cotistas também aumentou, passando de 8.393 para 13.666 cotistas. A gestão acredita que o histórico de desempenho do fundo ajudará a incrementar a confiança dos investidores, refletindo positivamente na liquidez do fundo. Adicionalmente, foram esclarecidas as dúvidas sobre o aumento das despesas do fundo. Almeida Júnior, a gestora do fundo, não estava cobrando comissões dos corretores enquanto discutia com o administrador do fundo se essas despesas deveriam ser consideradas investimentos ou cobradas conforme o prazo do contrato. Para cada loja alocada, gera-se uma comissão para o time comercial responsável, despesas pagas à vista e referentes a contratos de 3, 4 ou 5 anos, na maioria dos casos. Como não houve consenso, a empresa cobrou todas as despesas de forma retroativa, impactando o resultado de abril. A partir de então, essas despesas serão cobradas mensalmente, com um giro em torno de R$70 mil. Para o próximo semestre, espera-se que a linearidade das despesas ajude a estabilizar as finanças do fundo. A linha de despesas voltará ao normal, refletindo as receitas de forma mais precisa e mantendo o impacto de uma só vez no mês de abril como um caso isolado. Por fim, não é comum reconhecer essas despesas de uma única vez, já que empresas de capital aberto geralmente reconhecem esses pagamentos ao longo do contrato. Em uma análise detalhada e comparativa de junho e maio de 2024 do demonstrativo do resultado de exercício do fundo AJFI11, observam-se as seguintes variações. Em junho, as receitas totalizaram R$ 3.287.880, enquanto em maio foram de R$ 1.724.265. Isso representa um aumento significativo de R$ 1.563.615.
O resultado dos shoppings aumentou de R$ 1.600.073 em maio, para R$ 3.164.495 em junho, um incremento de R$ 1.564.422. O resultado de fundos imobiliários e resultado de CRIs não apresentam valores, permanecendo inalteradas. O resultado de caixa diminuiu ligeiramente de R$ 124.192 em maio, para R$ 123.385 em junho, uma redução de R$ 807. As despesas totais diminuíram de R$ 383.178 em maio, para R$ 308.722 em junho, resultando em uma redução de R$ 74.456. A taxa de gestão caiu de R$ 216.641 em maio, para R$ 206.691 em junho, uma redução de R$ 9.950. Taxa de administração, custódia e controladoria. Esta taxa diminuiu de R$ 24.071 em maio, para R$ 22.966 em junho, uma redução de R$ 1.105. As outras despesas operacionais diminuíram significativamente de R$ 142.465 em maio, para R$ 79.065 em junho, uma redução de R$ 63.400. O resultado aumentou drasticamente de R$ 1.341.087 em maio, para R$ 2.979.158 em junho, um aumento de R$ 1.638.071. O resultado por cota aumentou de 4 centavos em maio, para 9 centavos em junho, representando um aumento de 5 centavos por cota. A distribuição permaneceu praticamente inalterada, passando de R$ 1.897.559 em maio, para R$ 1.897.559 em junho. A distribuição por cota manteve-se estável em 6 centavos tanto em maio quanto em junho. O dividend yield mensal permaneceu constante em 0,6% em ambos os meses. O dividend yield acumulado aumentou de 5,1% em maio, para 5,7% em junho, um incremento de 0,6 pontos percentuais. O dividend yield anualizado acumulado diminuiu ligeiramente de 8,9% em maio, para 8,7% em junho, uma redução de 0,2 pontos percentuais. A quantidade de cotas permaneceu constante em 31.625.978 em ambos os meses. Em resumo, o fundo AJFI11 apresentou um desempenho significativamente melhor em junho em comparação com maio de 2024, principalmente devido ao aumento expressivo nas receitas dos shoppings, enquanto controlava suas despesas. Isso resultou em um aumento substancial no resultado, e no resultado por cota para os investidores. Em uma análise comparativa entre os meses de maio e junho de 2024, observa-se que o balanço do fundo foi o seguinte. Primeiramente, no total de ativos, houve um aumento, passando de R$ 417.590.722 em maio, para R$ 418.534.271 em junho. Este aumento é de R$ 943.549. O caixa apresentou um aumento significativo, de R$ 19.046.283 em maio, para R$ 20.754.577 em junho, indicando uma variação positiva de R$ 1.708.294. Por outro lado, as contas a receber diminuíram de R$ 110.045 para R$ 72.204, mostrando uma redução de R$ 37.841. Ao analisar as propriedades individuais dos shoppings, temos que os mesmos se manteram estáveis. Quanto ao passivo, houve uma leve redução de R$ 23.064.013 em maio, para R$ 23.052.726 em junho, uma diminuição de R$ 11.287. O patrimônio líquido aumentou de R$ 394.526.709 em maio, para R$ 395.481.545 em junho, indicando um crescimento de R$ 954.836. A quantidade de cotas permaneceu estável em 31.625.978 em ambos os meses. Por fim, o valor patrimonial das cotas teve um pequeno aumento, passando de R$ 12,47 em maio, para R$ 12,50 em junho, uma variação de 3 centavos. Em resumo, o mês de junho de 2024 mostrou um incremento positivo no total de ativos e no patrimônio líquido, juntamente com um aumento no valor patrimonial das cotas, enquanto houve uma redução nas contas a receber e no passivo, refletindo uma melhora geral na situação financeira em comparação com maio de 2024. O volume negociado foi de cerca de 19,2 milhões no mês, o que equivale a uma liquidez diária de cerca de R$ 960 mil. Em uma análise comparativa entre os meses de maio de 2024 e junho de 2024, quanto à negociação das cotas, várias mudanças são observadas. Primeiramente, a presença em pregões permaneceu constante em ambos os meses, com uma presença de 100%.
O volume negociado apresentou um aumento de R$ 15.193.226 em maio, para R$ 19.190.683 em junho, mostrando um crescimento de R$ 3.997.457. O número de negócios também aumentou, passando de 87.547 em maio, para 106.361 em junho, um incremento de 18.814. No que diz respeito ao giro, porcentagem total de cotas, houve uma elevação de 5,25% em maio, para 7,75% em junho, indicando um aumento de 2,5 pontos percentuais. Por outro lado, o valor de mercado diminuiu de R$ 289.377.699 em maio, para R$ 257.751.720 em junho, uma redução de R$ 31.625.979. Em resumo, o mês de junho de 2024 apresentou aumentos no volume negociado, no número de negócios e no giro das cotas em comparação com maio de 2024. No entanto, o valor de mercado das cotas mostrou uma redução significativa durante o mesmo período. Em relação ao portfólio de ativos do fundo, não houve alteração. Sobre o portfólio, temos que por ABL, 1,86% são do Shopping Balneário, 5,17% são do Shopping Garten, 8,35% são do Shopping Neumark, 22,08% são do Shopping Norte, 27,77% são do Shopping Nações, e 34,77% são do Shopping Continente. Porém ao AI, 4,20% são do Shopping Balneário, 7,02% são do Shopping Garten, 12,57% são do Shopping Neumark, 17,62% são do Shopping Norte, 18,34% são do Shopping Nações, e 40,25% são do Shopping Continente. Por vendas, 4,29% são do Shopping Balneário, 6,65% são do Shopping Garten, 11,69% são do Shopping Neumark, 20,85% são do Shopping Norte, 19,06% são do Shopping Nações, e 37,47% são do Shopping Continente. O fundo informa que os shoppings atendem aproximadamente 80% da população de Santa Catarina. Mais abaixo, o relatório apresenta os indicadores operacionais e financeiros do portfólio. Gráfico da taxa de ocupação, que está próxima de 91,2% até maio, um pequeno aumento em relação ao mês de abril. Gráfico de vendas totais. Em maio, as vendas foram de pouco mais de R$ 258,7 milhões, um pequeno aumento em relação ao mês de abril. Gráfico de vendas por metro quadrado. Em maio, esta métrica ficou em R$ 11.303. Gráfico do SSS, o qual é um indicador de desempenho utilizado por empresas varejistas, principalmente aquelas que possuem diversas unidades espalhadas pelo estado ou país, e estão relacionadas a vendas nas mesmas lojas. Podemos observar que não há valor preciso no gráfico. Pela escala, sugere-se cerca de 5%, um pequeno aumento em relação ao mês de abril. No gráfico custo de operação, temos que em maio está próximo de 9,25%, uma pequena redução em relação ao mês de abril. No gráfico tráfego de veículos, temos que em maio fechou em R$ 827.076, uma pequena redução em relação ao mês de abril. Em receita por tipo, temos que 0,77% foi de outras receitas, 0,88% foi de CDU e taxa, 17,28% foi de mall e mídia, 22,93% foi de estacionamento, e 58,17% foi de aluguel efetivo. Sobre o NOI Caixa, temos que em maio fechou em R$ 22,1 milhões, uma pequena redução em relação ao mês de abril. Sobre o NOI por metro quadrado, temos que em maio fechou em R$ 964,5 mil, uma pequena redução em relação ao mês de abril. Sobre o SSR, que é um comparativo dos aluguéis das mesmas lojas que se encontravam no mesmo local no período atual e no mesmo período do ano anterior, podemos observar que está na faixa de 4%, um pouco maior em relação a abril. Sobre descontos, está na faixa de 2,2%, em linha com abril. Sobre a inadimplência líquida, podemos observar um aumento em relação a abril, ficando em aproximadamente 1,2%. No instante em que este vídeo está sendo gravado, o AJFI11 encontra-se cotado a R$ 8,60, tem um dividend yield de praticamente 6,55% nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que esse indicador é simplesmente a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. O fundo ainda não possui 12 meses de bolsa, por isso está dando este percentual. Possui um P sobre VP de 0,69, indicando que está com um desconto de 31%.
Tem liquidez diária de cerca de R$827 mil e teve uma desvalorização de 8,61% nos últimos meses, considerando os dividendos pagos. Diante das informações apresentadas sobre o fundo AJFI11, é possível concluir que existem aspectos tanto positivos quanto desafiadores a serem considerados antes de decidir investir no mesmo. Por um lado, as projeções de crescimento do dividend yield ao longo dos próximos anos são encorajadoras, refletindo uma gestão confiante na capacidade do fundo de gerar retornos crescentes para os investidores. Além disso, o desempenho positivo em junho de 2024, com aumento nas receitas dos shoppings, controle de despesas e incremento no resultado por cota, sugere um cenário favorável para potenciais investidores, e isso já está resultando no melhor resultado das cotações, que teve um fundo de cerca de R$8,08, e depois teve uma recuperação próxima de 6,5%, fechando o pregão de sexta-feira, 12 de julho em R$8,60. No entanto, é importante ressaltar que o mercado de fundos imobiliários é sujeito a diversas variáveis e riscos, incluindo flutuações econômicas e condições de mercado imprevisíveis. Ademais, as questões relacionadas às despesas retroativas do fundo e à sazonalidade dos shoppings também são pontos a serem considerados. Dessa forma, a decisão de investir ou não no fundo AJFI11 deve ser tomada levando em conta uma análise mais aprofundada dos riscos e oportunidades apresentados, bem como o perfil de cada investidor e seus objetivos financeiros. Se este vídeo contribuiu para os seus estudos, por favor, considere deixar um like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos. Agradecemos pela sua atenção e até breve.